De história, 5 minutos, crise de 29 é o nosso papo de hoje, certo? Vamos entender um pouquinho desse grande evento mundial com consequências múltiplas iniciadas nos Estados Unidos, beleza? Só que para chegar lá em 1929, vamos voltar no tempo. Para quando? Para a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos lembrar o seguinte, a Primeira Guerra Mundial está acontecendo em território europeu, também asiático, também africano, também no Oriente Médio, mas basicamente ali na Europa. E o que isso quer dizer, na verdade? Essa fase da Primeira Guerra Mundial é fundamental para as indústrias dos Estados Unidos. Eles vão vender como nunca para o mercado europeu, que está precisando comprar armamento e produtos de bens de consumo, que ela está em guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, o que eu tenho? O território europeu está completamente destruído. E o território americano vai muito bem, obrigado, inteirinho. Os americanos, então, aumentam a sua lógica de ingerência no mundo, transformando-se, inclusive, em grandes credores dessas nações europeias. Lembra, por exemplo, que os Estados Unidos não assinam o Tratado de Versalhes, faz um acordo diferente, o tal dos 14 pontos de Wilson. Está aí na aula de Primeira Guerra Mundial. Então, isso vai levar, na verdade, a uma grande euforia econômica nos Estados Unidos. Eu até tenho uma pequena crise ali entre 20 e 21, tá? Mas essa euforia norte-americana, caracterizada pelo que a gente vai chamar de American Way of Life, ou seja, a expansão do modo de vida norte-americano, alguns chamam de os loucos anos 20, vão ser retratados, por exemplo, em questões culturais, o cinema, o jazz, em questões socioeconômicas, por exemplo, o modelo do Ford T, um carro com preço um pouco mais barato, que permite uma expansão automobilística nos Estados Unidos. Uma grande linha de crédito dada pelos bancos à classe média, à elite, à população em geral nos Estados Unidos, certo? Eu tenho uma internacionalização do capitalismo, quase que não sai. Está aí o mercado da bolsa de valores, esse mercado integrado. O americano passa a comprar ações. Isso tudo está rolando ali nos Estados Unidos nesses loucos anos 20. Tudo bem que ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu tenho ali um aumento de um certo conservadorismo, certo? A Ku Klux Klan, vai ganhar força. Eu tenho ali a lei seca, por exemplo, sendo determinada, que você não pode comprar ou vender ou produzir bebidas alcoólicas. A consequência disso, por exemplo, é a ideia do gangster, o contrabando, principalmente na cidade de Chicago. Bem, vamos ao problema então. A partir de 1924, 25, a Europa começa um grande processo de reconstrução. Esse processo de reconstrução europeu vai culminar numa diminuição do mercado para a produção norte-americana. Então, classicamente falando, na questão mais clássica, a gente vai caracterizar o seguinte: eu passo a ter uma superprodução dos Estados Unidos aliado a um subconsumo europeu. Bom, isso explode quando? 24 de outubro de 1929. A Bolsa de Nova York quebra. Está começando a crise de 29. Eu tenho uma sucessão de falências, desempregos, suicídios. E dentro de uma lógica de um capitalismo internacionalizado, isso vai se expandir pelo mundo. Na Europa, por exemplo, vai favorecer a ideia da defesa de governos mais autoritários, contra o modelo liberal clássico de uma não intervenção do Estado. É o nazismo, é o fascismo. Do lado brasileiro, por exemplo, eu tenho basicamente uma crise cafeira sem precedente, que vai culminar na própria Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Na União Soviética, nada, tá tudo certo. Inclusive a ideia do socialismo começa a ganhar certa força ali. E o que os americanos fazem então para sair da crise? O presidente Hoover termina o seu mandato e é eleito no seu lugar Franklin Delano Roosevelt, que traz à baila uma série de pensadores econômicos que vão se basear numa ideia de um cara chamado John Maynard Keynes, um keynesianismo, uma lógica econômica que pressupõe uma certa intervenção do Estado na economia, ao contrário da lógica liberal do Adam Smith. Isso gera o chamado New Deal, um programa de recuperação econômica norte-americana baseado em obras públicas. Eu vou pagar para a galera agrícola produzir menos, eu vou basicamente criar o chamado Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social, seguro-desemprego, sopão, abrigos públicos. Essa intervenção do Estado em alguns setores da economia começa a levar à recuperação dos Estados Unidos, que, porém, será consolidada de fato 10 anos depois da crise em 1939. Por quê? Porque explode a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos passam a voltar a ter um mercado forte na Europa. Beleza? Abraço e até qualquer dia.